Fala galera, beleza? Eu, o Júlio, e a gente tá no canal 9 volts. Hoje eu vou resolver o exercício do vídeo passado, né? Vou resolver 4 exercícios aqui pra vocês. Então vamos lá. O primeiro exercício é assim, ó. Calcule o valor da resistência equivalente das associações de resistores abaixo, entre os pontos A e B. Observe aqui, gente, que a simbologia utilizada é a simbologia americana, né? A gente também pode representar, né, além dessa forma, também pode representar na forma internacional, é assim, né? Tudo isso representa um resistor. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma associação de dois resistores, né? R1 e R2, né? Valor igual, inclusive, são iguais, entre os pontos A e B. Então, quando a gente vê uma associação, a primeira questão é você identificar que tipo de associação é essa. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma associação do tipo série, porque os dois resistores estão conectados por esse ponto aqui, ó. Então eles têm um ponto em comum, né? Eles têm um ponto em comum. Bom, então quando eles têm um ponto em comum, a gente fala que eles estão em série. Beleza? E aí como é que a gente encontra o resistor equivalente entre o ponto A e o ponto B? A gente vai fazer a soma, né? Esse resistor equivalente, ele vai ser 100 mais 100. Dá quanto? 200. Então, 200 ohms é o resistor equivalente, né? O resistor que equivale a esses dois juntos. Beleza? A letra A, tá? Essa lista de exercícios está na descrição do vídeo, tá? Beleza, galera? Então agora vamos lá para o item B, né? Na nossa lista de exercícios. A gente tem dois resistores aqui, ó, o R1 de 150 ohms e o R2 de 100 ohms. Então, o resistor equivalente entre os pontos A e B, ele vai ser dado pela soma dos resistores, né? Pela soma, melhor dizendo, pela soma das resistências dos resistores. Essa soma a gente chama de resistência equivalente. E essa resistência equivalente, ou total, vai ser a soma do primeiro mais o segundo. Isso a gente pode dizer porque eles têm um ponto em comum. Esse ponto aqui ele é comum tanto para o primeiro resistor quanto para o segundo resistor. Eles são conectados aqui, ó. Então, quando ele tem um ponto em comum, né, um ponto em comum, a gente pode dizer que eles estão em série, beleza? Então, se eles estão em série, a gente vai fazer a soma. E a soma desses dois resistores vai ser 150 mais 100. Então, a gente tem aqui um resistor equivalente de quanto, gente? 250 ohms, beleza? Vamos pro próximo? Então vamos embora, mais uma letra C do exercício, tá? Então a resistência equivalente nesse circuito, né, composto por três resistores, né, R1 de 15 ohms, R2 de 75 ohms e R3 de 30 ohms, entre os pontos A e B, vai ser dado pela soma, né? A soma dos três, porque cada um entre si está conectado em um ponto. Então R1 está conectado com R2 através de um ponto. Você pode inclusive dar uma letra a ele aqui, uma letra que não foi usada antes. Por exemplo, C. No caso de R2, ele está conectado diretamente com R3. Você pode dar uma letra aqui se quiser. D. Então, esses dois resistores estão em série e esses dois também. Então, os três estão. Então, eu posso fazer assim, ó. O resistor equivalente, né? O resistor equivalente entre A e B vai ser a soma dos três resistores. A gente pode chamar de resistor equivalente ou resistor total. Essa soma vai ser o primeiro, mais o segundo, porque eles estão em série, e mais o terceiro, o R3, porque o R3 está em série com o R2, por consequência em série com R1.
Então essa soma vai ficar assim, ó. 15 mais 75 mais 30. Então, esse sexto equivalente vai ser de 15 com 75. A gente tem 90, né? Essas duas parcelinhas aqui. 90 com 30, né? Vai somar 90 com 30. Então a gente vai ter um resistor equivalente de 120 ohms. Beleza? Tranquilo até aí? Beleza, pessoal. Então vamos lá para a última de hoje. Letra D, né? Lembrando que ele quer a resistência equivalente, né? Ou a resistência que equivale, né? Aos pontos A e B. E aí a gente tem nesse novo diagrama aqui da letra D o ponto A, aqui ó, o ponto B aqui, e temos um ponto C. Mas ele não falou do ponto C, ele falou só em relação aos pontos A e B. Então, na prática, isso aqui é o seguinte, a gente vai colocar aqui ó, um multímetro, né, para medir resistência, ou seja, vai usar ele na opção de ohmímetro, e a gente vai colocar uma ponta de prova em uma extremidade e a outra ponta de prova do multímetro na outra extremidade, no caso B, né? Porque ele quer de A entre B. Então, entre A e B, a gente tem quem? A gente tem R1 e a gente tem R2. Então, o resistor equivalente, ou resistor total entre A e B, vai ser apenas R1 mais R2, né? Porque é entre os pontos A e B. Como é que eu sei que eles estão em série? Eles têm aqui, ó, um ponto em comum, que é esse ponto aqui, ó. Você pode até dar um nome para ele aqui, dar uma letra para ele que não foi usado anteriormente. Então, D. Então, eles estão conectados aqui a partir do ponto D. Então, eu posso dizer que eles estão em série. Então, para estar em série, eu vou fazer a soma. E aí, nesse caso, a resistência equivalente, né? Ou seja, o resistor, ele vai possuir uma resistência que equivale à soma desses dois, né? No caso aí, R1 mais R2. Então, vai ser 220 mais 100. Então, isso aí dá 320 ohms. É o resistor equivalente, né? A resistência do resistor equivalente. Ou seja, na prática, entre os pontos A e B, eu vou colocar apenas um resistor, cujo valor dele vai ser de 320. Né? Depois continua ali até o ponto C, passando pelo resistor de 30 ohms, né? Que é o A, que é o B e aqui é o C. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, espero que com essa resolução do exercício tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Um abraço, já deixa o like e até a próxima.